Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosiane e eu quero falar com vocês agora sobre o livro de Êxodo. Embora seja um livro distinto, Êxodo também faz parte do Pentateuco. O livro inicia retomando Gênesis com os nomes daqueles que foram para o Egito na geração de José. Do grego Exodus, o livro recebeu esse nome a partir do tema central, a saída do povo de Israel do Egito. No hebraico, o título do livro seria Estes são os nomes, em referência às suas primeiras palavras. Escrito aproximadamente em 1446 a 1406 a.C., tem também a autoria de Moisés. Jesus nomeou o livro de Êxodo como o livro de Moisés. Com uma peregrinação de 40 anos no deserto, de acordo com a cronologia bíblica, essa narrativa data de 480 anos antes do reinado de Salomão. O propósito deste livro é confirmar a autoridade de Moisés como líder, o escolhido de Deus, para salvar o seu povo do cativeiro do Egito. A providência amorosa de Deus é vista na conservação da vida de Moisés e na sua adoção pela filha de Faraó. A revelação do nome pessoal de Deus feita a Moisés naquela sarça ardente. Conhecer o nome de Deus, o Eu Sou, é conhecê-lo como Ele é, um Deus permanente. Israel era agora o povo de Iavé, uma nação santa, na qual o próprio Deus habitou. No capítulo 20, os 10 mandamentos explicam o significado de Iavé, sendo um Deus zeloso em seu juízo ou em sua aliança. O Deus de Israel, Iavé, mostraria sua diferença e julgaria os falsos deuses do Egito e também os seus governantes incrédulos. A narrativa central do Êxodo se estende desde a escravidão do povo de Israel do Egito até o estabelecimento das leis divinas. Provavelmente, o faraó da época seria o Tutmés III ou o Amenhotep II. Alguns estudiosos identificam o faraó da opressão e o faraó da libertação como sendo dois reis distintos. A libertação do povo de Israel do Egito transforma-se em uma metáfora de salvação que vai desaguar no Novo Testamento. O Êxodo teve a saída do povo de Israel da cidade de Ramsés para chegar ali na região do Sinai, passando pelas águas amargas de Mara e pelo Mar Vermelho. É no capítulo 12 que vamos encontrar a primeira Páscoa, a Páscoa que significava salvação de Deus e morte aos primogênitos dos egípcios. Em diálogo com a Páscoa instituída ao povo hebreu, temos Cristo, nosso Cordeiro Pascual. O clímax dessa libertação encontra-se no capítulo 15, no Cântico de Triunfo de Moisés, que celebra os atos redentores de Deus, o seu poder inigualável. Com a prova de que havia sido redimido por Deus, o povo israelita deveria então prosseguir para o Monte Sinai, local de adoração. O povo marcharia pelo deserto, necessitaria de água, alimento e provisão. Todo cuidado que Deus mesmo providenciaria. Em forma de coluna de fogo durante a noite e de coluna de nuvem durante o dia, Deus guia e ilumina o seu povo para o destino escolhido por Ele mesmo. Moisés, além de Salvador, é também aquele que legisla em nome de Deus para o povo de Israel, trazendo a sua lei. Foi na região do Monte Sinai que o povo recebeu a lei de Deus, os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra na planície do Sinai, em meio a trovões e relâmpagos. Aquele povo teme ao Senhor e treme de medo ao ouvir sua voz e ver manifestada a sua ira. É lá no Sinai que a aliança é firmada e que a nação de Israel é formada. E nos 10 mandamentos, na lei de Moisés, nós temos a natureza de Deus expressa em sua amplitude moral e as exigências que são também apresentadas para o relacionamento de Deus com seu povo, sendo a obediência o maior teste de amor. O temor do Senhor seria então uma vida plena de obediência e amor a Ele. E Jesus, resumindo a lei moral de Deus,
testifica que o amor a Deus e ao próximo é o resumo de toda a lei. No capítulo 21 e 23, temos o conhecido Livro da Aliança de Moisés, a tentativa de definição da nação de Israel como santa. Mas, desde o princípio, aquele povo de natureza obstinada murmura contra Deus. Temos Moisés no ápice do seu relacionamento com Deus, falando com ele face a face. Ao mesmo tempo, em um plano mais baixo de declínio espiritual, o povo de Israel constrói bezerros de ouro e passa a adorar deuses feitos pela mão do homem. Israel foi tão indigno no Egito quanto no deserto. É aí que entra a oração de intercessão de Moisés e o perdão de Deus. Agora revelava a doutrina da graça de Deus, o favor imerecido, havendo uma reiteração contínua da aliança. Passo a passo, os mesmos estágios são reencenados no capítulo 34 a 39. A partir do capítulo 25 e 31, temos um terceiro momento importante, a construção do tabernáculo. O tabernáculo é esboçado em detalhes ricos de significado. Nessa narrativa, temos todo um simbolismo da vida e do culto da nação de Israel. O sistema de sacrifícios de animais que propicia, ou seja, cobre o pecado do homem, o sangue derramado que simboliza a vida sacrificada. O sacrifício, no entanto, não deveria ser realizado de maneira automática, mas simbolizaria um coração contrito e arrependido. A provisão dos sacrifícios de animais como solução temporária para o pecado também aponta para Cristo, o sacrifício definitivo. As instruções dadas aos sacerdotes continuarão no livro de Levítico. Capítulo final, 40, temos a dedicação do tabernáculo a Deus e a sua glória, presença divina, ainda mais simbolizada na Arca da Aliança. No Novo Testamento, nós entendemos que os grandes temas do livro do Êxodo foram cumpridos e não abolidos na pessoa e na morte de Cristo, que faz total conexão com a Páscoa. Paulo chama Cristo de o Cordeiro Pascual. João também menciona que nenhum osso de Cristo foi quebrado na cruz, tal qual o Cordeiro da Páscoa hebraica. A morte de Cristo é o sacrifício final da nova aliança, que sela com sangue a promessa de Deus. Como no livro do Êxodo, o sangue havia selado a antiga aliança, e nesta união nós temos no livro do Apocalipse o cântico de Moisés e do Cordeiro. A visão teológica do Êxodo traz um Deus que controla a história da humanidade. Nada está além do poder e do controle de Deus, nem mesmo o coração obstinado de Faraó. O povo hebreu entendia que a mão de Deus estava conduzindo as circunstâncias de uma maneira que resultaria em um bom final. E pela primeira vez, o adjetivo santo em associação com Deus é descrito, e a partir daí seria um dos adjetivos mais usados para revelar a natureza de Deus. Santo significaria diferente das coisas comuns, e o entendimento é de que, não apenas no nível existencial, Deus também é diferente da humanidade em um nível moral. O conceito de santidade é materializado no tabernáculo, em uma parte mais interior, o Santo dos Santos. Este atributo de santidade diferencia o Deus de Israel dos deuses pagãos que agiam conforme seus desejos e caprichos, lembrando as paixões humanas. Outra característica que podemos pontuar no livro de Êxodo é o antropopatismo, quando sentimentos e atitudes humanas são descritas para se referir a Deus. O verbo lembrar, por exemplo, significaria, na mentalidade dos hebreus, o momento ideal de agir. Deus, portanto, não se esquece. Deus é onisciente. Em contrapartida, o homem precisa ser lembrado continuamente do que Deus já fez. O Deus do Êxodo é o Deus que se revela em palavra e ação. Primeiro, ele fala e depois ele cumpre, culminando na pessoa de Jesus Cristo, a palavra encarnada. Se no Velho Testamento Deus salva o seu povo com bênçãos daquele mundo, dando-lhe
por possessão uma terra como propriedade, no Novo Testamento, esse Deus Salvador promete-nos bênçãos espirituais e a vida eterna. Se essas informações foram úteis para você, não esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com mais pessoas. Até mais!